Meus amados, nós estamos estudando desde o ano passado sobre a igreja. E esse é o estudo de número 13 sobre a igreja, nós vamos passar hoje. E ele tem por título o reino, a igreja e o Estado. Então é importante ressaltar e fazer esse ressalto aqui, que é uma série de estudos que já estava programado desde o meio do ano passado e tem vindo, desde antes das eleições, para a gente ninguém dizer, está falando esse estudo aí por causa do Bolsonaro, do Lula, do PT, do PSDB, ou de qualquer outro partido aí, que está no poder, ou deixou de estar no poder, ou vai estar no poder, sei lá como que vai ser no futuro, como que vai ser no futuro. Não é por causa do Lula, do Bolsonaro, do Alckmin, ou de qualquer outro político que nós vamos estar fazendo esse estudo, mas estamos fazendo esse estudo para trazer uma consciência sobre o que é a igreja e o dever da igreja nesse tempo. Estamos, sim, em um país que tem se politizado mais. Estamos, sim, em um país que tem olhado a política de forma mais intensa e, nos últimos tempos, se acalorado com a política. É verdade. E a política é polis, do relacionamento, a arte de se relacionar no lugar que nós estamos. Vivemos e somos sociedade. Como sociedade, nós temos a política de cada lar, de cada casa, cada família. Aqui você chega na casa de uma pessoa e fala, não, a política é de que fulano senta só nessa cadeira, fulano senta só naquela outra cadeira. Fui numa casa uma vez, sentei lá na casa, aí daqui a pouco chegou o senhor, ficou do meu lado ali e tal, e alguém falou assim, ele só senta, você sentou no lugar dele, ele só senta nesse canto aí. Eu falei, opa, deixa eu levantar, E aí troquei de lugar, porque o senhor da casa só sentava naquele lugar. Tudo bem, é a política de cada lar, é a política de cada família. Aqui a gente só salga, ou sai, tal, tem todas as formas do relacionamento de cada casa, de cada pessoa. Mas a igreja também está e vive num estado que também é política e que se relaciona. Mas como então interagir com a igreja e o Estado e o reino de Deus? Como interagir nisso? O que a igreja pode realizar e o que a igreja pode fazer? Quando nós olhamos para a história da humanidade, vamos presenciar vários momentos em que até guerras em nome do Evangelho foram realizadas. Quer ver só um exemplo desse? É as cruzadas. As cruzadas, em nome da missão da igreja, guerrearam contra os islâmicos por um milênio, por 1000 anos, se guerrearam os evangélicos contra os islâmicos, em nome do Evangelho, em nome do reino de Deus, e em nome da missão da igreja, de combater o mal, fazendo a guerra. Exércitos de forma nenhuma podem pregar o reino do Senhor Jesus Cristo, também é certo isso. Que exército, não pode pregar o nome do Senhor Jesus Cristo. Como nós ouvimos que as eleições é feito com as forças desarmadas, há tempos atrás, é verdade sim que também a pregação do Evangelho é feita com forças desarmadas, fisicamente. Fisicamente, nós não somos aquele exército que pega em armas, ou em cacetetes, ou em algemas, e vão para combater o mal.
O exemplo disso foi quando Pedro pega e desembainha a espada e vai lá e corta a orelha do centurião que estava querendo prender Jesus. E Jesus fala, não faça isso, não é assim que o evangelho vai ser protegido, não é assim que as coisas vão acontecer. E Jesus dá uma exortação muito clara para Pedro, fala assim, olha, se eu quisesse, ninguém colocaria a mão em mim, eu iria rogar para o meu pai, e o pai mandaria anjos que iriam me proteger, e ninguém me tocaria. Se Deus quisesse que fosse com as forças armadas, o combate ao mal pela igreja, Ele mesmo iria fazer isso. Não precisaria de nós de forma nenhuma. O reino do Senhor Jesus, Ele reina sobre todas as coisas, independente se esses reconhecem a sua grandeza e a sua majestade ou não. Quero chamar a tua atenção para João capítulo 18, versículo 37. Jesus é rei. Diz assim, então lhe disse Pilatos, logo tu és rei? Respondeu Jesus, tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. É interessante que ele fala que ouve a minha voz. Não é conquistado pelo poder, pela força, mas é conquistado por ouvir a voz do Senhor. Ouvir a voz do Senhor. E Jesus, ele reina. E é interessante que Pilatos dá uma afirmação, e Jesus fala, é tu que dizes, mas tu está falando a verdade. Eu sou rei mesmo, eu reino. E é para isso que eu vim aqui sobre a terra, para reinar. Jesus não precisa ser empossado, receber a faixa de um outro governador, de um outro presidente, ou de um outro rei, ou até de uma faxineira, ou de uma pessoa catadora de lixo. Jesus não precisa receber faixa, porque Ele é rei, acima de todas as coisas, e a sua eternidade vai além do tempo e é atemporal, porque os reis, rainhas e príncipes e presidentes vão e passam. Vão e passam. Nossa democracia é nova, é muito nova. Mas quantos presidentes já passaram? Quantos já passaram enquanto nós vimos passar? E quantos que nem tomaram posse? Morreram antes? E quantos irão passar até Jesus voltar? Nós não sabemos. Mas sabemos que Jesus é rei. Ele não precisa ser empossado, ele não precisa receber faixa, coroa ou coisa semelhante, porque ele é acima de todos. Jesus é o Senhor de todas as coisas. O reino do Senhor vai além do que nós temos à nossa volta e o que passa nessa terra. O Senhor Jesus é acima de todas as coisas. Veja só Filipenses capítulo 2, versículo de 9 a 11, fala assim, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu o nome que está aonde? Acima de todo o nome. Tem algum nome além do nome do Senhor? Não, não tem nenhum nome além e acima do nosso Senhor sobre a face da terra. E ele continua, para que o nome do Senhor, para que o nome de Jesus para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E olha que interessante. Mas aquela pessoa não se dobrou diante do Senhor Jesus. Tá, ok. Ela não confessou o nome do Senhor Jesus, ela não rende glórias ao nome do Senhor Jesus. Mas, se nós olharmos para o tempo dos reis, uma pessoa poderia se dobrar diante do rei para adorar ao rei de forma espontânea, reconhecendo ele como Senhor da sua vida. Ou uma pessoa poderia se dobrar diante do rei forçadamente, com o soldado quebrando a sua perna e esse dobrando-se diante do rei, reconhecendo
o senhorio dele ou não reconhecendo. E queria só como nós falamos isso, ou vem pelo amor, ou vem pela dor. Nós reconhecemos isso. E vemos isso acontecer muitas das vezes, até mesmo com a gente. Quantas vezes Deus permite coisas ruins virem sobre nós, para que nós viéssemos reconhecer e mudar de atitude daquilo que nós estávamos fazendo de errado. Por quê? Porque Ele reina. Porque o Senhor, Jesus, é Senhor sobre todos. E um dia toda língua vai confessar que o Senhor Jesus é Senhor, mesmo que seja na segunda volta dEle. E esse reconhecer já não vai ser mais para a salvação, mas vai ser para a condenação dessas pessoas. Porque o Senhor Jesus reina, o reino dEle é soberano e é poderoso sobre todas as coisas. Somente Ele julga e dá a retidão. Só Ele julga e dá a redenção para as pessoas. É só Jesus que julga e o reino do Senhor vem sobre todos. E o Senhor Jesus irá julgar todos, irá dar a redenção para aqueles que Ele mesmo desejar. João capítulo 5, versículo 21 a 23, fala assim: pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho, Jesus, vivifica aqueles a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Então, quem que julga? Jesus. Jesus julga, e porque o Pai confiou todo o julgamento a Ele. Versículo 23, a fim de que todos honrem o Filho, de modo porque honrem o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Assim, Jesus irá julgar, irá dar a salvação e a redenção a quem Ele quer. É Jesus quem honra. O reino, a igreja e o Estado faz parte do reino de Deus. O Estado não está à mercê do reino de Deus. Um reino de graça e de glória é o reino do Senhor. Sim, um reino de graça e de glória é o reino do Senhor Jesus Cristo. E nós não podemos tirar esse foco da nossa vida, que o reino de Cristo é um reino de graça e de glória. Não é um reino de perdição, não é um reino de afastamento ou isolamento, não, mas é um reino de graça e de glória. O reino de Cristo é sim um reino de graça e de glória. Esse reino foi conquistado na cruz, e através da cruz ele veio até nós para nos alcançar. Cristo pagou o preço da nossa salvação. A cruz é o único caminho para a graciosa salvação, a salvação graciosa e amorosa de Jesus Cristo. Muitos esperavam naquele tempo, sim, um reino de libertação do domínio do Império Romano. Muitos esperavam naquele tempo um reino físico, que iria vir para libertar e tirar os judeus do domínio dos povos, e colocar os judeus sobre os povos, fazendo reinar sobre os povos, ou seja, o oprimido se tornar opressor. Eles esperavam um reino físico, um domínio físico, uma ação física, e por isso que os judeus hoje não reconhecem Jesus Cristo ainda, até hoje, porque eles esperam um reino físico, um poder físico para reinar sobre a terra, para ser o presidente, para ser o rei, para ser aquele que domina. Não, mas não é esse o fator. Jesus Cristo não veio para manifestar um reino físico sobre a face da terra, mas Ele veio para dar a sua salvação graciosa e amorosa. Jesus não veio para dar salvação política, da era política sob o domínio romano, mas Jesus veio para dar salvação daquilo que não está debaixo do nosso domínio, da nossa força. A salvação vem dele para nossas vidas. Jesus veio ao mundo não para trazer o juízo, mas para suportá-lo. E sim, ele veio ao mundo.
E Ele suportou o juízo dos homens. Ele suportou o peso dos nossos pecados, por causa e do amor de Deus a nós. Sim, Jesus veio. Ele veio e suportou os espinhos. Ele recebeu os pregos, a lança e a coroa de espinhos sobre sua cabeça. Coisas terrenas, sim, para manifestar a glória de Deus, o reino de Deus. E se nós formos olhar para o reinado humano e a forma do reino humano se estabelecer, o reino humano não se estabelece com a morte, pelo contrário, a morte é o fim de um reinado. A morte é o fim de uma era, de um tempo. Mas a morte de Cristo é o início de um novo tempo, da graça, do reino da glória de Deus. Percebe que Jesus faz o oposto que os homens querem e que os homens desejavam. Sim, para mostrar o reino do que perde é quem ganha, de que dar é melhor do que receber, do que os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros, de que um ano para Deus é igual a 1000 e 1000 é igual a um dia é igual a 1000 anos. Não faz diferença, porque Deus é atemporal, porque Deus tudo pode, porque Deus está em todo lugar, porque Deus cuida do seu povo a todo tempo. A graça deve se manifestar e se manifesta sim, através do poder de Deus sobre as nossas vidas. A graça não é manifestada pelo poder político, mas pelo poder do Espírito Santo. A graça de Deus não é manifestada pelo poder político, porque quem domina, ou quem reina, ou quem governa, mas é manifestada através do poder do Espírito Santo em nossas vidas hoje. E é por isso que estamos aqui, e é por isso que os discípulos do Senhor Jesus Cristo, ao ver a ascensão de Jesus subindo aos céus, ele fala: vocês fiquem aí, até a descida do Espírito Santo, porque vocês vão ser minhas testemunhas. Mas antes fiquem aí, porque o Espírito Santo vai descer, e esse Espírito vai ser poder sobre vocês, para vocês pregarem e anunciarem a verdade do Senhor Jesus Cristo. E acontece o Pentecoste, após 50 dias, a subida de Jesus. Esse povo estava lá esperando a volta de Jesus, a descida do Espírito Santo. E aconteceu isso, após esse tempo. Por quê? Porque a graça de Deus é manifestada através do poder do Espírito Santo em nossas vidas hoje. O reino de Cristo é sim um reino de graça e de misericórdia. Romanos capítulo 14, versículo 17 fala isso. Fala assim: porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça e paz e alegria no quê? No Espírito Santo. Mas a alegria no Espírito Santo, o reino de Deus, e ele vai dizer que o reino de Deus não é as coisas materiais, não é as coisas físicas, não é as coisas que eu pego, que eu como, não é comida, não é justiça. O reino de Deus é alegria no Espírito Santo, porque não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Porque a gente corre atrás do comer e de beber todos os dias. E algumas vezes a gente vende o almoço para comprar a janta, né? Nós estamos já quase nesse pé aí. E a tendência não é melhorar. A tendência não é melhorar. Mas uma coisa sabemos, meus irmãos, que a justiça, a paz e a alegria vêm às nossas vidas através do Espírito Santo, que é poder e graça de Deus. A graça de Deus, o amor de Deus não é manifestado através da política, mas sim através do Espírito Santo. Nossa crítica, a maior crítica da igreja reformada sobre o movimento da ação social, sobre o movimento de socorro ao aflito,
é quando esse não é feito através da pregação do Evangelho também. Socorrer o aflito e o oprimido, sim, faz parte do serviço da igreja, por isso ele vai trazer os dízimos na casa do Senhor, para que haja mantimento, para que haja comida, para que haja socorro na minha casa. A casa do Senhor, sim, é o lugar do socorro, do aflito e do oprimido. Mas não somente disso, é do Evangelho que é poder, que traz justiça, que traz alegria, que traz paz no Espírito Santo. Esse é o poder do Evangelho na vida da igreja. Hoje já podemos ter uma pequena parte, uma pequena imagem, um pouco distorcida ainda, dessa glória de Deus, da glória vindoura de Deus que iremos ter por completo somente lá no céu. Por que ela ainda é parecida? Porque sim, hoje o mundo jaz no maligno e o pecado permeia esse mundo e permeia nós e através de nós ainda, causando mal sim sobre as pessoas, causando mal para nós e através de nós, porque o mal ainda está sobre nós. Mas um dia esse mal não estará mais sobre nós e nem em nós, mas o poder da glória de Deus será pleno e total. Veja o que diz 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Vamos ler todos juntos? E todos nós... Olha só, mantém aí. Ele fala que nós estamos ainda vendo como espelho. Nós temos que lembrar do espelho que ele está se referindo. Porque hoje o nosso espelho é em aço, polido, né? Tem uma resolução fantástica, né? Você olha, você dá até medo de olhar muito perto, né? Com muita claridade, né? A gente vai olhando e fala, ai, meu pai, começou, né? Aí eu estava pintando lá, gente, caiu uns pinguinhos de tinta branca na minha barba aqui, ó, não é que está ficando branco, é um pouquinho de tinta que caiu aqui na barba e caiu aqui do ladinho aqui também, e eu acho que alguns outros irmãos também andaram pintando também aí, né? A casa, né? Outras coisas, porque respingou no cabelo, na barba, né? E assim por diante. O espelho que ele está olhando, que ele está falando aqui, é um espelho de aço, sim, polido, mas aço, matéria aço mesmo. Não é a areia que é feito o espelho hoje, o vidro hoje. Diferente, bem diferente. Então a resolução seria mais ou menos como se fosse olhar numa água, se refletindo na água. Quando você olha na água transparente, você se vê. Mas você se vê com a nitidez que você olha no espelho hoje? Não, não é isso. Por isso que ele fala assim, contemplando como por espelho, um tanto distorcido, um tanto sem definição, total definição, um tanto ainda meio que embaçado, é isso que ele está dizendo. Não como o espelho de hoje, que é nítido, que é claro. O que ele está vendo como esse espelho um tanto embaçado, não tão nítido? A glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória. Eu estou vendo a glória do Senhor quando eu me olho no espelho, porque o Espírito do Senhor está em mim. Mas essa glória ainda não está totalmente definida, mas ele está dizendo, olha, nós estamos nesse processo de transformação, de glória em glória, para quê? Para que nós venhamos refletir a própria imagem do Senhor. Mas essa ação através do Espírito do Senhor. Ainda essa manifestação não está por completa em nós, mas um dia sim teremos sim essa manifestação por completa, e o reino de Deus irá se manifestar por completo em nossas vidas e corações. E hoje já conseguimos observar, mesmo obscuro, esse reino de glória em nossas vidas. Sim, a igreja faz parte desse reino de glória. O reino, a igreja, o Estado, em segundo lugar também, a igreja
de Cristo representa a polis celestial, a política celestial, o relacionamento celestial. É o reino de Deus. A igreja, assim, manifestada através desse reino de Deus em nossas vidas. E eu quero ler com vocês Colossenses 1, 13 e 14. Ele diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. A igreja é a polis celestial na terra, um relacionamento celestial. Os circuncidados de coração pelo Espírito têm a nova natureza. Somos de Deus. Somos de Deus. Temos essa nova natureza, a natureza dos filhos de Deus. Temos dupla cidadania, sim. A igreja é o novo Israel de Deus. A igreja é o novo Israel de Deus. O povo escolhido. Não temos cidade permanente nessa terra. Não, pelo contrário. Nós temos uma promessa de uma nova cidade. E aí, Hebreus capítulo 13, versículo 14, fala assim: na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. O que nós temos hoje, e que onde nós estamos, não é uma cidade permanente, não vamos ficar aqui para sempre. Nós estamos só de passaginha aqui, rapidinho. Rapidinho está indo embora. Por quê? Porque a nossa promessa não é aqui nesse lugar. Nós somos povo de Deus aqui nesse lugar também. Percebe que nós olhamos para o futuro, olhando a cidade que Ele nos dá lá, mas cuidamos da cidade que nós estamos hoje aqui. Cuidamos do lugar que nós estamos hoje aqui. E é o primeiro trabalho que Deus deu para o homem. Olhe, cuide da natureza. Cuide do lugar que você habita. Cuide do jardim do Éden. Dê nomes para os bichos. Cuide desse lugar, porque esse lugar é o lugar que Deus lhe colocou. Então vem a responsabilidade do Senhor para cada um de nós, não olharmos e vemos que vamos permanecer aqui, mas não consumir essa terra como se fosse embora o amanhã. Por quê? Porque ao amanhã nossos filhos, nossos netos estarão nessa terra. E devemos cuidar dessa terra sim, mas olhando para a cidade celestial. A cidade onde nós iremos permanecer, não alguns anos, mas a eternidade. Olhando para a eternidade. Mas aguardamos a cidade que Ele prometeu para cada um de nós, e mesmo Hebreus capítulo 11, versículo 10 e 16, fala assim: porque aguardamos a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Ele fala que nós aguardamos a cidade que tem fundamentos. Que fundamentos são esses? Lá em Apocalipse vai dizer que é aquele o alicerce ao povo do Senhor, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Jesus disse que foi lá para construir moradas. Assim diz o nosso Senhor. Versículo 16. Mas agora aspiram a uma pátria superior. Não é uma pátria terrena, mas é uma pátria superior. Isto é celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu povo, porquanto lhes preparou uma cidade. Lhes preparou uma cidade. Glórias ao nome do Senhor. As lutas desse tempo vai ficar nesse tempo. As lutas dessa terra vai ficar nessa terra. Não irá para a cidade celestial. Sim, as coisas nessa terra acontecem somente com a permissão do Senhor. Também é verdade. Também é verdade. Ah, porque o STF, porque é a direita, porque a esquerda. Tudo acontece debaixo da permissão do Senhor. Mais roubavam. Tudo acontece debaixo da permissão do Senhor.
Deus permitiu. Deus permitiu que as coisas acontecessem. Nós devemos crer no poder de Deus acima de todas as coisas. E o poder de Deus é atemporal, não importa o tempo, não importa a circunstância, Deus tem o poder e domina sobre todas as coisas. A igreja não precisa e não deve usar a espada, a força para conquistar ou reconquistar o poder. Mas vamos ver o que a igreja deve fazer depois lá na frente. Vamos observar isso sim. João 18, versículo 11. Mas Jesus lhe disse a Pedro: mete a espada na bainha. Não beberei, porventura, o cálice que o Pai me deu? Pedro está tentando defender Jesus. E ele fala assim, coloca a espada na bainha, porque o que Deus quer vai acontecer. E eu vou beber desse cálice. Lembra que Jesus estava pedindo, Pai, se for possível, passa de mim desse cálice? E agora ele está dizendo, eu vou beber do cálice que o Pai vai me dar. Eu vou beber desse sofrimento. Acontece que nós costumamos olhar o mal como o mal somente vem do mal. Mas Deus pode mandar o mal também. Deus pode mandar o mal. Quer ver só? Sodoma e Gomorra. Deus mandou o mal? Mandou. Caiu fogo do céu. E destruiu aquela cidade, todas as pessoas que lá estavam. E a mulher de Ló olhou para trás e virou o quê? Uma estátua de sal. Por quê? Porque duvidou. Olhou para trás, desobedeceu. Mas coitado de Ló, ficou sem esposa. Ficou sem esposa. As filhas dele ficaram sem a mãe. Mas Deus mandou o mal. Acontece que nós estamos acostumados numa teologia medíocre, pequena, achar que o mal só vem do mal, só vem do capiroto, só vem do demônio, só vem do diabo. Não, Deus pode mandar o mal também. Deus pode mandar o mal, e Ele manda. Para quê? Para a nossa correção, para o bem, não para a nossa destruição, mas para a nossa conversão, para o nosso moldar. Que foi só outro mal que Deus mandou? O dilúvio. Dizimou toda a terra, toda a família de Noé. E alguns poucos animais sobreviveram. Nenhuma outro período na história teve um número tão grande de pessoas morrendo sobre a face da terra. Toda a humanidade, a não ser uma família, não foi morta. Noé, seus filhos e as suas noras. A sua família direta. O resto todos morreram. Deus mandou o mal? Mandou o mal. Sim, mandou o mal. Para quê? Para o bem. Deus permite o mal vir sobre nós e sobre o povo, para subjugar o povo e para nos fazer voltar para Ele. Para nos fazer voltar para Ele. Deus também manda o mal. Mas o Messias, eu vi essa história, mas o Messias é o Jair Messias e tal. Que Jair nada? Que Messias nada? Não é isso que está falando, não é o nome não. Podia, quando alguém nascer, colocar Jesus Cristo Messias enviado para presidente. Pode colocar esse nome, que não vai ser. Vai depender do querer de Deus. Deus pode mandar e tirar alguém da prisão para assumir o poder, para subjugar o povo, para mostrar a nossa podridão e quanto o Brasil está podre. Quanto o Brasil está optando a ver uma pessoa que foi acusada de roubo e de furto assumir a presidência do nosso país. O quanto o jeitinho brasileiro está sendo usado pelo poder para mostrar a nossa corrupção e a maldade do nosso coração. Porque nós não somos tão bons assim como nós falamos. Somos pecadores. E muitos com a mercê de picanha, que já está virando com gema e clara.
que queriam, optaram por um governo. Mas a picanha tem gema clara. E ela quebra se cair no chão. Daqui a pouco vai ser assim. Mas para quê? Para mostrar a nossa corrupção. O mal pode vir sobre nós. Eu não estou falando que o governo que está é do mal, mas parece do mal. E olha só o versículo 36. Respondeu-lhe Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. O meu reino não é daqui. A arma da igreja é espiritual. Sim, a arma da igreja é espiritual. E mais poderosa do que as armas carnais. Sim, a arma da igreja ela é espiritual e mais poderosa do que qualquer arma ou arma atômica ou qualquer outra forma que os homens possam inventar de arma. Pastor, você está achando que, está falando que uma bomba atômica é mais fraca do que a oração? Sim. Sim. A arma que a igreja tem, a arma espiritual é mais poderosa do que uma bomba atômica. Ah, mas a bomba atômica destruiu, destrói, traz sequelas. Sim. Você não viu o poder da oração ainda, então. Você não viu o poder da oração, então. Eu vi uma história uma vez, e diz que do lado de uma igreja tinha um terreiro. Terreiro da Umbanda. E o pessoal da igreja começou a orar para que o terreiro fosse tirado de lá, e o terreiro fechasse e fosse embora dali. Acabasse. Afinal de contas, o terreiro é do mal, é do diabo. Temos que pedir para Deus libertar a presença dessas pessoas aqui próximo de nós. E a igreja começou a orar fervorosamente, e até que um dia o terreiro fechou. O terreiro fechou. Os líderes daquele terreiro foram na justiça e processaram a igreja por ter agido contra eles em oração. E aí chamaram lá o pessoal da igreja para verificar o que tinha acontecido. E aí a pessoa que estava lá mediando a conversa falou assim: vocês fecharam o terreiro? Não, nós não. Nós nunca fizemos nada contra aquele terreiro. Mas eles estão alegando que vocês oraram para fechar o terreiro. Não, imagina, nós nunca fizemos nada contra eles. Quem estava crendo mais na oração? O pessoal do terreiro ou o pessoal da igreja? Eles deveriam dizer: sim, nós fechamos por poder da oração, mas nós fechamos. Porque nós oramos para o fechamento. E crendo que iria acontecer, aconteceu. Meus queridos, quando você pede para chover, você leva o guarda-chuva? Quando você pede para acontecer alguma coisa, você crê de verdade? O poder da oração é muito maior do que nós imaginamos. O reino de Deus vem sobre nós e a nossa arma é espiritual. E nós não podemos cair na armadilha de pegar em armas carnais. Mas a igreja, ela luta espiritualmente. E ela tem o poder espiritual nas suas mãos. Não vamos menosprezar aquilo que nós temos em nossas mãos. Não vamos menosprezar aquilo que Deus colocou em nossos joelhos diante dEle. Aquilo que nós colocamos de joelho diante do Pai. Mas sim, a verdadeira evolução do povo de Deus é entender o nosso papel como igreja do Senhor. Vamos orar sim para que a corrupção saia da nossa nação. Vamos orar sim para que a corrupção saia da nossa política. Vamos orar sim para que haja alimento para o faminto, mas que haja prosperidade para a nossa nação. E como igreja denunciar o pecado, denunciar o juízo, denunciar a justiça. Porque a igreja tem poder para mudar a história. Quando nós olhamos para a história da nação coreana, a Coreia do Sul,
Vamos ver que uma nação pobre, pobre após a destruição dos japoneses daquela nação. Todas as cidades ficaram em ruínas. Todas as cidades ficaram em ruínas. Ao andar pela Coreia do Sul, você encontra pouquíssimos prédios antigos. Sabe por quê? Porque quase que todas as cidades foram devastadas pelos japoneses. Quase todas as cidades foram devastadas pelos japoneses. Eles invadiam, destruíam as cidades, estrupavam as mulheres, matavam as crianças. E eles falaram, e eu ouvi deles, que a melhor coisa que aconteceu para eles foram os missionários enviados pelos Estados Unidos, àquela nação. Porque deu a melhor força que eles podiam ter, a força da oração. E o zelo com a casa do Senhor. A ponto de um coreano contar, esse coreano veio aqui, inclusive, o reverendo Jeremias, diz que a mãe dele, ao levar a oferta para a igreja, ela pegava o dinheiro amassado, colocava na tábua de passar roupa e passava o dinheiro, para não dar um dinheiro amarrotado para a igreja. Passava aquela nota bonitinha. Quando vinha o dinheirinho, que era pouquinho, não era muita coisa, era pouquinho. Mas ela entregava com zelo, com dedicação. A igreja tem que pagar o preço de ser igreja do Senhor Jesus Cristo. Não dá para ser cristão, povo de Deus, achando que somos o povo do jeitinho ainda. Deus sabe o jeito que eu estou fazendo. Deus sabe que você está fazendo negligente. Deus sabe que você está fazendo menos do que você poderia fazer. Deus sabe. Deus sabe. 2 Coríntios 10, 4 fala assim, porque as armas da nossa milícia não são carnais. As armas do nosso exército, podemos colocar assim, não é carnal. E sim, poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando-nos sofismas. Até aí só. Nossa arma não é carnal, mas sim poderosa, para destruir fortaleza. É o que o povo de Deus presenciou ao ver as muralhas de Jericó caindo. É o que o povo de Deus viu, que não é com armas, mas é com o poder de Deus na vida da igreja. É o poder de Deus que é manifestado. O reino de Deus, a igreja e o Estado também. Qual é a relação da igreja com o Estado hoje? Como a igreja deve se relacionar com o Estado? A igreja é representante do céu na terra, é embaixadora de Cristo, mas ela deve ensinar a submissão à autoridade, sim. A igreja não deve incentivar a rebelião por causa da rebelião em si mesmo, mas a igreja deve incentivar a submissão às autoridades, e principalmente às autoridades divinas. Marcos 12, 17 fala assim, disse-lhes então Jesus, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram. Dai a César o que é de César. O cristão é um agente civil da paz. O cristão é um agente civil da paz. Mas, pastor, eu não posso ir lá na onde? Na manifestação? Pode. Pode na manifestação. Desde que você cumpra a Constituição. Porque a manifestação está dentro da Constituição. O que eu não posso fazer é aquilo que o Estado proíbe, desde que não seja a anulação da minha fé. Porque eu obedeço o Estado por causa de Deus. Mas se o Estado manda eu abandonar Deus, então eu não devo seguir as ordens do Estado. Por quê? Porque eu só obedeço o Estado por causa de Deus. Se eu tiro Deus se o Estado me obriga a não servir a Deus, então eu deixo da obrigatoriedade de servir o Estado. Por quê? Porque Deus está acima de todas as coisas. Devemos sim denunciar o errado,
o erro e o pecado. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29, fala assim: então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Importa obedecer a Deus do que aos homens. A igreja é a detentora da verdade que não muda. Não importa o tipo de governo, se nós temos a monarquia, a democracia, ou o sistema misto, ou qualquer outro sistema de governo. Se nós temos o sistema de assistência ou não assistência. A igreja é quem tem uma palavra que não muda, está aqui, a Bíblia: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passará. A verdade de Deus é permanente, ela não muda. E, independente do governo, da forma do governo, o Senhor Jesus é rei e reina sobre todas as coisas. A igreja deve denunciar o erro do Estado, a maldade do Estado, denunciando o erro da forma correta. Olha só, em Lucas 13, versículo 32, Jesus chama Herodes de raposa. Está aí, ó. João Batista exortou Herodes por causa do seu casamento com uma parente. Está lá em Lucas 13, 32 também. Olha lá, está vivendo com uma parente. Não é assim. E ali João exorta de forma clara. Paulo questiona o Sinédrio por causa do processo ilegal que estavam realizando com ele. Está lá em Atos 23, 3. Por quê? Porque o processo que eles estavam fazendo era ilegal. Pode o cidadão romano fazer? Você é cidadão romano, diz que está tudo errado. Então volta, muda o CEP e volta de novo o processo acontecendo lá. Por quê? Porque estava acontecendo algo ilegal. E Pedro ali, e Paulo vai exortar de forma clara o que está acontecendo de forma ilegal. A igreja dá testemunho da justiça do reino. Somos fermento, somos sal, somos luz. No meio da escuridão é verdade, sim. Somos luz no meio da escuridão. A igreja não pode se acomodar ou se amedrontar com a circunstância que está à nossa volta. Pelo contrário, Romanos 12 fala para nós não nos conformarmos com esse século. Não dizer, é assim mesmo. Não, está tudo bem, faz parte. Político todo é ladrão, né? Não tem um político, um ladrão de estimação. Não devemos ter mesmo, não. Nem ladrão e nem não ladrão. Nós devemos ter e saber que nós somos cidadãos dos céus. E cuidar dessa terra da melhor forma possível. Um erro deve ser denunciado pela igreja. E nós devemos exortar com aptidão e coragem e verdade para a glória do Senhor. Concluindo nosso estudo dessa manhã, Jesus veio ao mundo para salvar. E para salvar através do seu sacrifício naquela cruz que ele realizou por nós. 1 João 4,14, fala assim: e nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Ele veio para salvar o mundo. Ele veio para servir o mundo. Jesus veio não para ser servido, mas para servir. O povo de Deus, a igreja de Cristo nesse tempo, deve ser sim aquela detentora da salvação e que leva a salvação, mas deve servir o Estado e o povo que nós vivemos. Até quando? Até Cristo voltar. Até nós irmos encontrar com Ele, servindo e fazendo o melhor no nosso tempo, mas nunca nos acomodando com as coisas que estão à nossa volta. Jesus usa as coisas terrenas para mostrar as espirituais. Prova disso, ele usa o pão para mostrar aquilo que é espiritual e o cálice, o vinho, para mostrar e significar o seu sangue.
o seu corpo, o seu sangue, coisas físicas, para mostrar o espiritual. Aquilo, a promessa de Deus, o cuidado de Deus, a graça de Deus. Assim como Ele usa a minha vida, a sua vida, como coisas materiais, para mostrar a grandeza e a majestade dEle. Assim como Ele pode usar a espada do Estado, a opressão do Estado, para mostrar a grandeza e a majestade de Deus sobre todas as coisas. Nós não podemos nos enganar. Sim, o Estado é do mundo, e no mundo vive, e vive a corrupção do mundo. Nós não precisamos e não devemos esperar coisas boas vindo do Estado. Pelo contrário, ele jaz no maligno, e no maligno está, e no maligno anda, e no maligno profere as coisas do maligno. Não pense que o Estado vai ordenar coisas boas para o povo de Deus. Pelo contrário, nunca foi assim. E não vai ser hoje, não vai ser amanhã. Em momentos mais perseguição, momentos menos perseguição. Mas devemos entender que a igreja é a igreja de Cristo. É Cristo que cuida dela. Então não atemorize, não fique amedrontado, pelo contrário, seja a igreja onde você está. Jesus usava as coisas terrenas para mostrar as espirituais. O que a igreja pode fazer para abençoar o seu povo, o que a igreja pode fazer no nosso tempo para abençoar o Estado. Ela deve fazer, sim, pregar o Evangelho, sim, anunciar o Evangelho da salvação, sim, lutar com armas espirituais, sim, denunciar o erro, sim. Não vamos abaixar as armas espirituais, mas vamos, sim, ajoelhar e crer que Deus pode converter corações e mudar vidas, e salvar vidas, e manifestar o seu poder nesse mundo mau. Que Deus nos abençoe como igreja do Senhor Jesus Cristo. Nesse tempo, para nós não venhamos a nos amedrontar, ficarmos amedrontados, com medo, sem coragem, sem força. Nós venhamos desembaiar a espada da oração e colocar tudo diante do Senhor, em oração, clamor, em pregação do Evangelho verdadeiro e genuína. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Vamos abaixar nossos olhos e vamos orar. Ó Pai, é o Senhor que cuida de nós. Todas as coisas estão debaixo do seu poder, Pai, é verdade. Nada nessa terra foge do teu cuidado. Queremos, ó Pai, agradecer, ó Deus, pelas lutas, pelas provações, pelas dificuldades, porque elas nos fazem ver o quão o Senhor é bom. Ó Deus, esse mundo mau que nós estamos vivendo, as perspectivas mas que se aproximam de nós, que tudo isso sirva para vermos mais o seu poder, mais a sua grandeza, mais o seu amor, mais o seu socorro ao aflito e ao oprimido. Tem misericórdia, Pai, de nós. Tem misericórdia, Pai, do seu povo nesse tempo. Que possamos entender o nosso papel como igreja, como povo do Senhor, e anunciar a verdade do Senhor a todo tempo. Dá-nos, ó Pai, coragem, intrepidez para denunciar o erro. O erro, ó Pai, nosso diante do Senhor. O erro da igreja diante do Senhor. Mas o erro do Estado diante do Senhor. Que nossas vozes sejam ouvidas. Que o nosso falar e o nosso respirar seja sentido pelas pessoas que andam em corrupção, em roubo, em jeitinhos, em ganância. Ó Deus, livra-nos, ó Pai, do mal. Livra-nos, ó Deus, do homem mau. E que em nome do Senhor Jesus possamos viver a Tua verdade a cada tempo. Em nome do Senhor Jesus nós oramos e agradecemos. Amém, ó Pai.